Você consegue imaginar que respira 22 mil vezes por dia? Esse fato incrível destaca a importância da respiração para a nossa vida. Todos os dias, você e tudo ao seu redor fazem cerca de 22 mil inspirações, sustentando cada atividade sua. Respirar não é apenas um ato simples, é um processo complexo que envolve os pulmões, os músculos e até mesmo o seu cérebro. Quando você inspira, o oxigênio entra no corpo e, ao expirar, o dióxido de carbono é liberado. Essa troca é vital para a produção de energia que seu corpo precisa para funcionar. Curiosamente, mesmo que você não perceba sua respiração o tempo todo, ela se ajusta automaticamente de acordo com o nível de atividade. Por exemplo, durante exercícios físicos, a frequência respiratória aumenta para fornecer mais oxigênio. Não é surpreendente como algo tão automático como respirar pode impactar tanto sua energia e bem-estar. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do trabalho incrível que seu corpo faz por você, 22 mil vezes por dia. Você já pensou na origem surpreendente da doença de Lyme? Essa infecção bacteriana é transmitida principalmente por carrapatos e recebeu esse nome da cidade de Lyme, em Connecticut, onde foi descoberta pela primeira vez na década de 1970. Imagine que você está caminhando na floresta e, sem perceber, encontra esses pequenos parasitas. É assim que muitas pessoas se infectam. A doença de Lyme geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre e fadiga, mas a erupção cutânea característica em forma de alvo é o que frequentemente causa preocupação. Se tratada nas fases iniciais com antibióticos, a maioria dos pacientes se recupera completamente. No entanto, se não for tratada, a infecção pode levar a complicações sérias, afetando articulações, coração e até o sistema nervoso. Informar-se sobre a doença de Lyme é extremamente importante, especialmente para aqueles que gostam de caminhadas e atividades ao ar livre. Conhecer estratégias de prevenção contra carrapatos pode reduzir significativamente suas chances de infecção. Portanto, da próxima vez que você sair, fique atento. Você está tomando as precauções necessárias? Surfe em ondas internas com o novo simulador. Cientistas desenvolveram recentemente um simulador de surf que imita ondas oceânicas reais, permitindo que os amantes da adrenalina aprendam a surfar sem se molhar. Essa tecnologia inovadora utiliza mecanismos modernos para criar ondas rolantes, permitindo que iniciantes pratiquem equilíbrio e técnica com segurança. Os participantes podem sentir a emoção do surf diretamente em suas salas de estar ou academias locais, tornando essa experiência acessível a todos, independentemente da idade ou nível de habilidade. Além disso, é um ótimo treino que ativa músculos que você nem sabia que tinha. Este simulador não só proporciona a adrenalina de pegar ondas, mas também ajuda as pessoas a se tornarem mais confiantes antes de enfrentarem as ondas reais. Imagine-se fazendo manobras e surfando nas cristas, sem se preocupar com viagens à praia ou com o clima, pronto para levar suas habilidades de surf para o próximo nível sem água salgada. O que realmente afeta a transparência dos impostos na Austrália? Cada vez mais pessoas pedem informações mais claras sobre os gastos tributários, ou seja, sobre os benefícios ou deduções financeiras que o governo oferece. Na Austrália, muitos cidadãos pagam impostos não apenas através do salário, mas também em compras do dia a dia, como alimentos e gasolina. No entanto, muitos sentem que não sabem como esse dinheiro é realmente utilizado. Com o aumento da conscientização dos australianos sobre essa questão, eles exigem mais transparência do governo. Isso significa que querem ver como exatamente seu dinheiro de impostos é gasto, em escolas, saúde ou projetos de infraestrutura. Com o crescente interesse público, a esperança de que os líderes trabalhem para criar relatórios mais claros sobre os gastos do orçamento, para que os cidadãos possam acompanhar como suas contribuições apoiam serviços importantes. A maior transparência pode mudar nossa percepção sobre os impostos em geral. Pouca gente sabe, mas os fornos a carvão geraram protestos. Em 1859, na agitada Nova York, ocorreu um protesto inesperado quando os moradores se opuseram às propostas de proibição dos fornos a carvão. As principais preocupações eram a poluição do ar e a saúde, mas muitos nova-iorquinos temiam como essas restrições afetariam o aquecimento de suas casas. A cidade, conhecida pelos invernos rigorosos, dependia muito desses fornos para se aquecer, e o medo era que a proibição deixasse famílias na rua e aumentasse os custos de aquecimento. Esse incidente destaca a interessante contradição entre a necessidade de ar limpo e a vida cotidiana.
Ele mostra como tecnologias como os fornos a carvão podem gerar debates intensos na política pública. À medida que as pessoas refletiam sobre o impacto da industrialização, começaram a expressar suas opiniões, iniciando discussões que ainda são relevantes hoje. Você sabia que existe o edifício mais antigo do mundo? Localizado na Turquia, o templo de Göbekli Tepe é um sítio monumental que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. Esta incrível estrutura, datada de cerca de 9600 a.C., é mais antiga que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. Imagine um tempo em que os humanos eram principalmente caçadores-coletores, e mesmo assim, aqui estavam eles, construindo enormes pilares de pedra intricadamente esculpidos com animais e símbolos abstratos. O propósito de Göbekli Tepe continua sendo um mistério, com teorias sugerindo que poderia ter sido um local de encontros ou até mesmo um centro de atividades rituais. O que é realmente fascinante é que foi construído muito antes do surgimento da agricultura, indicando que a organização social e a reunião comunitária existiam muito antes na história humana do que se acreditava anteriormente. Ao longo dos anos, arqueólogos descobriram uma riqueza de esculturas em pedra, que sugerem a vida espiritual e cultural de nossos ancestrais. Portanto, quando você pensar em edifícios antigos, lembre-se de que Göbekli Tepe é um testemunho da engenhosidade humana e das sociedades complexas que moldaram nosso mundo. Você ouviu a história engraçada sobre a audição de John Krasinski? Durante a audição para a famosa série The Office, John Krasinski expressou, sem querer, suas preocupações sobre o futuro do programa, bem na frente de um dos principais produtores. Imagine só. Nervoso, Krasinski compartilhava abertamente seus medos sobre como o show poderia ser, sem perceber que estava falando com alguém que teve grande influência em sua criação. Esse momento destaca a sinceridade de Krasinski e traz um toque de humor ao processo de audição. É um lembrete de que até mesmo atores talentosos podem sentir ansiedade e insegurança em seus papéis. Felizmente, os produtores viram algo especial nele, e ele se tornou o carismático Jim Halpert, conquistando os corações de milhões. Não é incrível como momentos inesperados podem levar a oportunidades incríveis? Você sabia sobre o incrível reflexo de mergulho nos mamíferos? Essa reação fisiológica impressionante acontece quando nosso rosto toca a água e ajuda a economizar oxigênio enquanto nadamos ou mergulhamos. Quando a água toca nossa pele, especialmente ao redor do rosto, a frequência cardíaca diminui bastante. Essa desaceleração ajuda a conservar energia e oxigênio, permitindo que fiquemos mais tempo debaixo d'água sem precisar respirar. Curiosamente, esse reflexo não é exclusivo dos humanos. Ele também ocorre em muitos mamíferos, especialmente aqueles adaptados à vida aquática, como focas e golfinhos. Eles conseguem mergulhar profundamente e prender a respiração por longos períodos, graças a essa incrível adaptação. Então, da próxima vez que você mergulhar, lembre-se de que seu corpo já tem uma ferramenta incrível que o ajuda a ficar mais tempo debaixo d'água. Legal, né? Você vai se surpreender ao saber que os andorinhões nunca descansam. Essas aves incríveis podem voar quase 10 meses seguidos sem pousar, o que impressiona cientistas e ornitólogos. Como eles conseguem isso? Os andorinhões conseguem dormir enquanto planam no ar. Usando correntes de ar quente, eles podem ficar no céu por muito tempo sem se cansar. Quando precisam descansar, eles simplesmente relaxam o corpo, permitindo que o cérebro entre em um sono leve enquanto mantém o controle do voo. Essa adaptação incrível ajuda a economizar energia, permitindo que eles percorram milhares de milhas a cada ano. Imagine voar quase um ano sem parar. Os andorinhões fazem isso com facilidade. Não é incrível a engenhosidade da natureza? Você sabia sobre este famoso aeroporto na Madeira? O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado na deslumbrante Ilha da Madeira, Portugal, tem uma fama única que vai além de suas vistas impressionantes. Este aeroporto, nomeado em homenagem ao lendário jogador de futebol Cristiano Ronaldo que nasceu aqui, mostra a profunda conexão da ilha com seu filho mais famoso. Inaugurado em 1964, este importante ponto de viagem passou por grandes expansões nos últimos anos, permitindo receber o número crescente de visitantes atraídos pelas paisagens encantadoras e pela rica cultura da Madeira. A nomeação formal em 2016 foi um momento marcante, homenageando a influência global de Ronaldo, enquanto celebra sua herança.
Quando os viajantes pousam neste vibrante aeroporto, são recebidos não apenas pela emoção de chegar a um destino extraordinário, mas também por uma atmosfera que ressoa com o charme único da Madeira. Ao longo das instalações, espere encontrar elementos que refletem a culinária local, arte e, claro, homenagens ao astro do futebol que elevou o perfil da ilha no mundo todo. Então, da próxima vez que o nome de Ronaldo for mencionado, lembre-se de que isso sinaliza um legado orgulhoso e uma experiência de viagem inesquecível. Vamos desvendar a verdade sobre a salmonela. A salmonela é uma bactéria traiçoeira que adora estar em carnes e aves cruas. Esse pequeno invasor pode causar sérios problemas estomacais, como náuseas, vômitos e diarreia, se não tivermos cuidado. Ela é especialmente comum em frango mal cozido e ovos, por isso é importante ter atenção na cozinha. O cozimento adequado elimina essas bactérias nocivas, garantindo a segurança da sua comida. Para evitar problemas com a salmonela, sempre cozinhe a carne na temperatura certa. O frango deve atingir 75°C. Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e usar tábuas de corte separadas para carnes cruas também ajuda a evitar a contaminação cruzada. É uma maneira simples, mas eficaz, de proteger você e seus entes queridos de doenças alimentares. Você tem checado seus hábitos culinários ultimamente? Os onsen, ou fontes termais, são famosos no Japão por suas propriedades relaxantes e curativas. Situados em locais pitorescos, essas maravilhas naturais oferecem não apenas relaxamento, elas também abrigam uma variedade de micro-organismos que se adaptaram a temperaturas extremas. Cientistas estudam esses micróbios resistentes, explorando seu potencial para resolver problemas ecológicos e médicos atuais. Por exemplo, alguns desses micróbios termofílicos podem ajudar na decomposição de poluentes, enquanto outros podem contribuir para novas conquistas médicas, como antibióticos melhorados ou probióticos modernos. À medida que os pesquisadores continuam a investigar esses organismos únicos, começamos a entender como os segredos dos onsen do Japão podem levar a soluções inovadoras para problemas globais. Quem diria que um banho relaxante poderia estar ligado a descobertas científicas revolucionárias? E se eu te disser que fogos de artifício podem ser mortais? Em 2015, ocorreu um trágico acidente com Devon Staples, um ex-funcionário da Disneylândia, que mostrou o quão perigoso é usar fogos de artifício de forma inadequada. Durante a celebração do Dia da Independência com amigos, Staples decidiu lançar um fogo de artifício da cabeça, achando que seria divertido. Infelizmente, essa decisão imprudente teve consequências horríveis. Ele morreu instantaneamente quando o fogo de artifício explodiu. Fogos de artifício podem ser divertidos e bonitos, iluminando o céu noturno, mas também representam riscos sérios se não forem manuseados com cuidado. Todo ano, milhares de pessoas se ferem com fogos de artifício, e é importante lembrar que a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Seguir as regras de segurança e optar por shows profissionais pode evitar tragédias como a de Staples. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado por fogos de artifício, pense nos perigos e escolha a segurança para todos. Você já se perguntou por que os pandas têm polegares especiais? Na verdade, o polegar do panda é uma verdadeira descoberta biológica. Esse polegar incomum não é um dedo, mas sim um osso do punho que evoluiu para ajudar os pandas a segurarem o bambu, sua principal fonte de alimento. A dieta dos pandas é quase totalmente composta por bambu, que é difícil de comer. Para lidar com isso, seu polegar único permite que eles retirem folhas dos caules e quebrem os caules com facilidade. Esse é um ótimo exemplo de evolução convergente, onde diferentes espécies desenvolvem características semelhantes para se adaptar ao seu ambiente. Outros animais, como koalas e algumas espécies de primatas, também desenvolveram adaptações semelhantes para agarrar. Então, da próxima vez que você admirar um panda comendo bambu, lembre-se de que seus incríveis polegares desempenham um papel fundamental em sua sobrevivência. Nos florestas iluminadas pela lua de Madagascar, o Ai apresenta uma técnica de caça extraordinária que fascina pesquisadores e amantes dos animais. Este raro primata noturno, que antes era visto como um sinal de má sorte por causa de sua aparência peculiar, com olhos salientes e orelhas de morcego, usa seu dedo médio longo e estranho para um propósito incrível. O aie bate ritmicamente nos troncos das árvores, ouvindo atentamente o som distinto de túneis ocos, criados por larvas escondidas. Quando detecta o eco característico, essa criatura única roeu a casca com seus dentes afiados, semelhantes aos de roedores.
A verdadeira mágica acontece em seguida. Ele insere seu dedo ágil no buraco, pescando habilidosamente sua presa inseto. Essa adaptação engenhosa funciona como uma combinação de sonar e pinça, mostrando a engenhosidade da natureza. Embora tenha sido caçado por superstição, esforços de conservação agora protegem o aie-aie, destacando seu papel incrível no ecossistema de Madagascar e provando que até as características mais estranhas podem levar ao sucesso evolutivo. Acredite ou não, mas a tartaruga mais rara está desaparecendo. A tartaruga de rio é uma das criaturas mais difíceis de encontrar no nosso planeta, e restam menos de 3 conhecidas no mundo. Antigamente ela nadava livremente no rio Yangtze e em alguns lagos do Sudeste Asiático, mas nos últimos anos sua população diminuiu drasticamente. A perda de habitat, principalmente devido à poluição e à construção de represas, reduziu muito seu ambiente natural. Além disso, a caça ameaça ainda mais sua sobrevivência, resultando em seu status de espécie criticamente ameaçada. Medidas urgentes de conservação são necessárias para proteger os habitats restantes e aumentar a conscientização sobre essa tartaruga única. Se não agirmos rapidamente, corremos o risco de perder não apenas uma espécie, mas também uma conexão incrível com a rica biodiversidade do nosso planeta. Como podemos ajudar a salvar essa valiosa tartaruga da extinção? Adivinhe o que realmente impulsiona o poder e a graça únicos do Muay Thai. O Muay Thai, conhecido como a arte dos 8 membros, é uma arte marcial de combate que se originou na Tailândia e encanta todos que a assistem. Este esporte dinâmico utiliza 8 pontos de contato, punhos, cotovelos, joelhos e canelas, que permitem aos praticantes realizar golpes poderosos e movimentos fluidos. É como uma dança intensa e bela, onde cada movimento é importante. O que realmente diferencia o Muay Thai é a ênfase não apenas na força física, mas também na disciplina mental e no respeito. Os lutadores treinam rigorosamente, muitas vezes adotando uma filosofia que aprofunda a conexão entre corpo e mente. À medida que aprimoram suas habilidades, também desenvolvem resiliência e autoconfiança, superando desafios tanto no ringue quanto na vida. Além de ser um esporte competitivo, muitas pessoas buscam o Muay Thai para fitness e autodefesa, encontrando empoderamento em cada soco e chute. Portanto, se você está assistindo a uma luta da arquibancada ou pensando em se inscrever em uma aula, lembre-se de que o Muay Thai é mais do que apenas uma luta, é uma jornada transformadora que molda tanto o corpo quanto o espírito. Prepare-se para se surpreender com o drama de The Crown. Esta série da Netflix não é apenas um deleite visual com seus trajes impressionantes e cenários luxuosos. Ela mergulha nas vidas complexas da família real britânica. Cada episódio recria de forma vívida eventos históricos significativos e desafios pessoais que moldaram a monarquia, tecendo uma narrativa que equilibra fato e ficção. Os criadores de The Crown projetam cuidadosamente cada traje, garantindo que os elegantes vestidos da rainha Elizabeth II e os ternos sob medida do príncipe Philip reflitam autenticamente suas respectivas épocas. O design de produção imersivo permite que os espectadores entrem no Palácio de Buckingham como ele era na década de 1950, ou vivenciem momentos marcantes como casamentos reais e jantares de estado luxuosos. Essa atenção meticulosa aos detalhes cria uma atmosfera envolvente, aprimorando a experiência de assistir. No entanto, além de seus visuais encantadores, The Crown examina de forma reflexiva temas como dever, amor e as pressões da vida pública, revelando as emoções cruas e os relacionamentos complicados que existem por trás da grandiosidade da coroa. Como esses elementos se combinam para cativar milhões em todo o mundo. Você pode se surpreender ao saber que a praia Punaluhu existe. Este destino extraordinário na Ilha Grande do Havaí possui uma deslumbrante areia preta, cativando os visitantes com sua beleza única. A cor escura da areia vem de pequenos fragmentos de lava vulcânica que foram erodidos ao longo de muitos anos. Ao caminhar por esta praia notável, você não está apenas desfrutando de um banquete visual, mas também pisando em uma tela viva da história geológica ardente da ilha. Erupções vulcânicas liberam rochas derretidas que esfriam e se tornam basalto, que as forças da natureza, ondas e vento, gradualmente transformam em grãos finos. Essa dança contínua entre rocha e água cria meticulosamente a hipnotizante areia preta. O contraste entre a areia preta profunda e o oceano azul brilhante é realmente de tirar o fôlego.
Cada visita a Punalu oferece a oportunidade de testemunhar essa maravilha, e se você tiver sorte, pode avistar algumas tartarugas marinhas tomando sol na costa. Na próxima vez que você planejar suas aventuras de viagem, que tal explorar uma praia, onde cada grão de areia tem uma história para contar? As fotografias digitais realmente surgiram em 1957? Um momento importante para a tecnologia, e a fotografia ocorreu quando Russell Kirsch fez a primeira fotografia digital no Laboratório Nacional de Argonne. Essa imagem incrível feita em 1957 capturou seu bebê favorito. Ao contrário das fotografias tradicionais, que usam filme e processos químicos, essa imagem digital foi criada com um sistema de pixels, que mudou nossa percepção sobre fotos. O trabalho de Kirsch lançou as bases para a fotografia digital moderna, permitindo que capturássemos momentos instantaneamente e os compartilhássemos com apenas alguns cliques. Imagine um mundo sem smartphones ou Instagram. Desde que essa primeira foto foi tirada, a fotografia digital se tornou extremamente popular e diversificada, mudando tudo, desde fotos pessoais até fotografia profissional de alto nível. Então, da próxima vez que você tirar uma foto, lembre-se do papel importante que a inovação de Kirsch teve nesse processo. Você sabia que as cometas na Grécia eram chamadas de estrelas de Hare? Na antiguidade, os habitantes da Grécia observavam o céu noturno e se perguntavam sobre os objetos brilhantes que às vezes cruzavam o céu. Eles criaram o termo estrelas de Hare para descrever esses visitantes celestiais misteriosos. Diferente das estrelas fixas, as cometas apareciam de repente e desapareciam rapidamente, fascinando tanto astrônomos quanto pessoas comuns. Filósofos gregos refletiam sobre a natureza desses fenômenos, acreditando que poderiam prever eventos importantes ou mudanças no mundo. A astronomia moderna explica que as cometas são corpos gelados da parte externa do sistema solar, que liberam gás e poeira ao se aproximarem do Sol. Isso cria suas impressionantes caudas, que podem se estender por milhões de milhas. O nome Estrelas de Hare pode parecer engraçado hoje, mas destaca como as culturas antigas tentavam entender seu universo, ligando as estrelas a eventos na Terra. Não é incrível como nossa compreensão do cosmos mudou? Porque o medo faz o coração bater mais rápido. Quando as pessoas sentem medo, o corpo começa a funcionar em alta potência, liberando adrenalina, um hormônio poderoso que prepara você para agir. Essa reação é chamada de luta ou fuga. Imagine que você se depara com uma situação assustadora, como um urso durante uma caminhada. Seu coração começa a bater forte, porque a adrenalina entra na corrente sanguínea, fazendo o coração trabalhar mais rápido. Esse aumento na frequência cardíaca leva mais oxigênio e nutrientes para os músculos, preparando você para lutar ou fugir para um lugar seguro. É impressionante como o corpo reage a ameaças. Esse batimento acelerado é uma parte importante da nossa resposta ao estresse, permitindo que reagimos rapidamente em situações de emergência. Então, da próxima vez que seu coração disparar em um momento de medo, lembre-se de que seu corpo está se preparando para agir, ajudando você a enfrentar desafios ou evitar situações potencialmente perigosas. O que é surpreendente sobre o mestre da katana? Este japonês elevou a arte da esgrima a um nível sem precedentes, dominando a katana, a espada tradicional japonesa. Ele não é apenas um espadachim, é admirado por sua incrível habilidade de cortar balas no ar. Imagine a precisão e os reflexos necessários para isso. Cientistas o estudaram e descobriram que sua percepção do tempo é muito acima da média, permitindo que ele reaja mais rápido que a maioria das pessoas. Essa habilidade extraordinária lhe dá a capacidade de prever movimentos e desferir golpes com uma precisão incomparável. Seu treinamento combina técnicas ancestrais com métodos científicos modernos, demonstrando o incrível potencial das capacidades humanas. Quando ele realiza demonstrações emocionantes, o público fica maravilhado, percebendo que a maestria se baseia não apenas em habilidades físicas, mas também em consciência mental. Como uma única pessoa pode expandir os limites do que consideramos possível na esgrima? Você sabia que os koalas têm impressões digitais únicas? Esses adoráveis marsupiais, que vivem principalmente na Austrália, não são apenas criaturas fofas com orelhas peludas e focinhos simpáticos, mas também possuem uma característica surpreendente que os conecta aos humanos. Assim como nós, cada koala tem seu próprio conjunto único de padrões nas patas.
Isso significa que duas koalas nunca terão as mesmas impressões, destacando sua individualidade. Curiosamente, mesmo sob um microscópio, suas impressões podem parecer muito semelhantes às humanas, o que dificulta a distinção. Essa característica única não só atrai amantes da vida selvagem, mas também ajuda no estudo desses animais. Ao analisar suas impressões, os cientistas podem entender melhor a saúde da população de koalas e seus caminhos migratórios. Quem diria que esses animais adoráveis têm uma característica tão fascinante? Descubra a chocante história dos conflitos dos Inuits. Desde a sobrevivência em condições árticas severas até estruturas sociais complexas, os Inuits têm uma história fascinante, marcada por momentos de violência e conflitos. No passado, os confrontos entre diferentes grupos Inuits frequentemente resultavam em disputas por recursos ou territórios. Esses conflitos, embora façam parte da história humana, trouxeram consequências trágicas que deixaram marcas em suas comunidades. O ciclo de violência não apenas afetou as relações imediatas, mas também moldou narrativas culturais, alterando a forma como esses grupos interagem. É importante compreender não apenas as consequências dos conflitos, mas também as causas desses desafios e seus impactos duradouros na identidade dos Inuits hoje. Ao estudar essas interações complexas, podemos entender como as comunidades buscam paz e reconciliação, lembrando-nos do desejo universal por harmonia em qualquer cultura. E se eu disser que o time Lemurne intencionalmente fez 0 pontos? Em 2002, o time de futebol Lemurne se tornou famoso de forma inesperada ao perder uma partida por 149-0. Esse resultado chocante não foi apenas um sinal de um jogo ruim. Foi uma ousada protesto contra regras que consideravam injustas. Em vez de jogar para vencer, o time só fez gols próprios, transformando-se a partida em uma poderosa declaração. Essa tática incomum chamou a atenção de fãs e críticos, levando a uma condenação das regras que contestavam. O surpreendente placar se tornou tão notável que entrou no livro dos recordes, destacando até onde os atletas vão para defender suas crenças. Usando seu esporte favorito como plataforma para mudanças, Lemurne não apenas fez manchetes, mas também gerou discussões sobre justiça no esporte. Você consegue lembrar de outro caso em que o esporte foi usado para protestar contra a injustiça? Você já abriu um cracker de Natal? Esses divertidos itens festivos trazem alegria às mesas britânicas durante a temporada de festas. Os crackers de Natal foram inventados em 1847 por Tom Smith, um confeiteiro de Londres. A ideia desses crackers é simples, mas divertida. Quando duas pessoas puxam as extremidades, um estalo alegre acontece, adicionando diversão a qualquer celebração. Dentro você frequentemente encontra pequenos brinquedos, piadas engraçadas ou coroas de papel colorido, que são ótimos para iniciar conversas. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar as surpresas, muitas vezes rindo e compartilhando piadas. Embora inicialmente fossem apenas um doce, a invenção de Smith rapidamente se transformou nessa amada tradição festiva. Todo ano, milhões de crackers são abertos, trazendo risos e alegria aos jantares de Natal. Então não importa se você está usando uma coroa ou rindo das piadas, os crackers de Natal trazem alegria e criam memórias inesquecíveis, tornando-se uma parte encantadora deste tempo festivo. Você já se juntou a essa divertida tradição? Vamos desvendar a verdade sobre a gravidade em Marte. A baixa gravidade em Marte afeta o movimento dos líquidos no corpo, o que pode mudar a forma como os astronautas realizam atividades diárias, como caminhar e dormir. Na Terra, a gravidade ajuda a manter o sangue e outros líquidos em seus lugares. Mas em Marte, onde a gravidade é apenas cerca de 38% da terrestre, tudo pode se mover de maneira inesperada. Para os astronautas, isso pode significar que seus corpos podem não funcionar da mesma forma após longos períodos no planeta vermelho. Compreender essas mudanças é essencial para manter a saúde dos astronautas durante suas missões. Cientistas estão estudando como a baixa gravidade nos afeta para desenvolver estratégias que ajudem os astronautas a se adaptarem. Esses conhecimentos são importantes não apenas para viagens espaciais, eles também oferecem insights sobre a saúde humana na Terra. Como podemos nos preparar para esses desafios únicos? Prepare-se para descobrir os segredos da defesa das formigas. Muitas espécies de formigas, como a formiga vermelha comum, têm uma maneira incrível de alertar sua colônia e afastar predadores.
Quando sentem uma ameaça, ficam irritadas ou até mesmo se machucam. Esses pequenos insetos liberam substâncias químicas com um cheiro forte, conhecidas como feromônios. Esses sinais químicos são muito poderosos, permitindo que formigas nas proximidades detectem o perigo à distância. Imagine uma colônia inteira em movimento, enquanto invasores confusos recuam, tudo por causa do cheiro. Os odores podem ter várias funções, como reunir outras formigas para proteção ou sinalizar a necessidade de recuar. Curiosamente, algumas pessoas também podem sentir essas substâncias químicas, o que oferece uma visão única sobre o comportamento das formigas. Essa habilidade de produzir e reconhecer cheiros tão fortes mostra como as formigas se comunicam e sobrevivem em seu ambiente. Da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que elas têm sua própria linguagem secreta, tão poderosa quanto a força de qualquer super-herói. Os lobos realmente são mais flexíveis no amor do que você imagina. Embora muitos acreditem que os lobos são estritamente monogâmicos, na verdade, eles mostram uma incrível adaptabilidade nos relacionamentos. Essas criaturas magníficas formam pares fortes e muitas vezes se ligam por toda a vida, mas não estão presos a um único parceiro para sempre. Se o parceiro de um lobo morre ou não pode se reproduzir, ele procura ativamente um novo companheiro. Esse comportamento mostra que suas ligações são em grande parte determinadas por instintos de sobrevivência e pela necessidade de garantir a continuidade da matilha, e não apenas por sentimentos românticos. Sendo flexíveis em seus relacionamentos, os lobos aumentam as chances de reprodução bem-sucedida e sobrevivência da prole. Compreender esse aspecto do comportamento dos lobos nos ajuda a admirar sua resistência e a complexidade de suas estruturas sociais, lembrando que a natureza, muitas vezes, prioriza a praticidade em vez da romantização. Você pode acreditar que as árvores se comunicam debaixo da terra, como em Avatar? Na verdade, as árvores usam redes de fungos no solo para se comunicar, assim como as árvores fictícias do filme de James Cameron. Essas redes complexas são formadas por fungos que conectam as raízes das árvores, permitindo que elas enviem sinais umas às outras. Quando uma árvore é atacada por pragas ou doenças, ela pode avisar as vizinhas, liberando substâncias químicas especiais por meio dessas redes. Esse sistema de alerta permite que outras árvores se preparem, tornando-se mais fortes e resistentes a ameaças. Além disso, as árvores podem compartilhar nutrientes importantes, ajudando as menos saudáveis a prosperar. Esse comportamento surpreendente mostra que a floresta é mais como uma comunidade do que pensamos. Imagine árvores altas trabalhando juntas para criar um sistema de apoio. Na próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, pense nas conversas ocultas que acontecem sob seus pés. Que outros segredos as árvores guardam? Você não vai acreditar no que encontraram no Lago Ness. Em 2009, cientistas embarcaram em uma jornada emocionante para desvendar o mistério do monstro do Lago Ness. Mas o que descobriram foi uma surpresa: impressionantes 100.000 bolas de golfe. Em vez de ver a criatura mítica, a pesquisa revelou consequências inesperadas do lazer humano. As bolas de golfe preencheram este lago lendário, provavelmente descartadas por golfistas frustrados em busca de suas bolas perdidas ou simplesmente jogadas por diversão. Essa descoberta nos mostra como nossas ações impactam a natureza, lembrando que até lugares tão bonitos quanto o Lago Ness podem sofrer com a falta de cuidado com o meio ambiente. Enquanto muitos sonham em ver a Nessie, é importante também preservar a integridade de seu lar. Essa descoberta levanta questões sobre a poluição de nossos corpos d'água e o que podemos fazer para proteger locais tão icônicos. O que podemos fazer para manter o Lago Ness limpo para as futuras gerações? Um fato interessante sobre Akragas e o rei Falaris. Akragas foi uma cidade importante na antiga Sicília, famosa por seu governante cruel, o rei Falaris. Ele não era um rei comum. Era conhecido por sua extrema brutalidade e obsessão pelo medo. Imagine viver em um lugar onde o governante usa o terror para controlar todos. Falaris executava seus inimigos de maneiras horríveis, espalhando um medo profundo entre seus súditos. Uma das histórias mais chocantes envolve uma invenção ousada: o touro de bronze, uma estátua oca que Falaris supostamente usava para assar seus inimigos vivos. Esse método aterrorizante servia tanto como punição quanto como um espetáculo público, garantindo que seu governo fosse temido e não contestado.
Falares e Akragas nos lembram como o poder pode corromper e como o medo pode moldar o destino de uma sociedade. O que você acha que o levava a agir com tanta crueldade? Você sabia que a Antártica é o lugar mais frio da Terra? Este continente gelado atingiu a temperatura recorde de 89,2 graus Celsius na estação Vostok em 1983. É difícil imaginar temperaturas tão extremas, especialmente considerando que mesmo no verão, a temperatura na Antártica permanece abaixo de zero. Imagine um lugar onde o sol mal aquece o solo e o vento corta como faca. A estação Vostok, próxima ao Polo Sul da Terra, é um importante centro de pesquisa científica que ajuda os cientistas a entender as mudanças climáticas e a história do planeta. Apesar das condições severas, a Antártica abriga animais únicos, como os resistentes pinguins e focas, que se adaptam bem a esse ambiente congelado. O frio extremo e o isolamento tornam este lugar desafiador, mas fascinante, lembrando-nos da diversidade do nosso planeta. Você já se perguntou como a vida sobrevive em tais condições? Prepare-se para se surpreender com as características únicas da tuatara. Este incrível lagarto, originário da Nova Zelândia, é frequentemente chamado de fóssil vivo devido à sua notável capacidade de sobreviver, com mínimas mudanças evolutivas ao longo de milhões de anos. A tuatara se parece com uma lagartixa, mas na verdade pertence a um grupo distinto de répteis chamado Rhynchocephalius. Uma das suas características mais incomuns é o terceiro olho, localizado no topo da cabeça. Embora esse olho, conhecido como parietal, não funcione como os outros, ele é sensível a mudanças de luz e ajuda a regular as atividades diárias da tuatara, como tomar sol. Diferente da maioria dos répteis, que dependem de fontes externas de calor, a tuatara pode suportar temperaturas mais baixas e se adapta bem a diversos climas da Nova Zelândia. Infelizmente, sua população diminuiu devido à perda de habitat e à introdução de predadores, tornando os esforços de conservação extremamente importantes. Agora, os cientistas buscam proteger essa espécie incrível para que as futuras gerações possam admirar as maravilhas da tuatara. O que realmente garante o sucesso de Cristiano Ronaldo no YouTube? Cristiano Ronaldo quebrou um incrível recorde, tornando-se o youtuber mais rápido a alcançar 1 milhão de inscritos. Chegar a essa marca em apenas 90 minutos é impressionante. A estrela do futebol, conhecida por suas habilidades incríveis em campo, decidiu compartilhar seu talento no YouTube, onde mostra tudo, desde truques de futebol até momentos pessoais e dicas de fitness. Sua enorme base de fãs, construída ao longo de uma carreira cheia de gols espetaculares e conquistas, rapidamente se dirigiu ao seu canal, mostrando seu impacto. A carisma de Ronaldo e seu desejo de interagir com os fãs tornam seu conteúdo atraente para um público amplo. Esse momento recorde destaca o poder das redes sociais e como elas conectam celebridades como Ronaldo com pessoas ao redor do mundo. Você consegue imaginar como é rápido reunir uma audiência assim? Você pode ficar surpreso ao descobrir que criminosos podem ser justificados. Essa pergunta interessante nos leva a um mundo complexo de ética e moral. Imagine uma situação em que alguém comete um crime por desespero, como roubar pão para alimentar uma família faminta. Muitos se perguntam se tais ações podem ser justificadas moralmente, especialmente se são causadas por circunstâncias difíceis. Filósofos debateram isso por muito tempo. Alguns acreditam que a intenção é crucial, sugerindo que se a motivação é baseada na sobrevivência, isso altera as avaliações morais. Isso levanta questões adicionais. Devemos considerar o contexto social mais amplo que levou ao crime. Em uma sociedade com desigualdade, podemos realmente responsabilizar as pessoas por suas ações? Discutir essas questões nos leva a avaliar criticamente nosso sistema de justiça e a refletir se a empatia deve ter um papel na forma como entendemos crime e punição. Na antiguidade, a seda não era apenas um tecido luxuoso, mas uma moeda valiosa. Sua beleza brilhante e texturas complexas a tornavam extremamente desejada, muitas vezes mais valorizada que ouro e prata. Funcionários chineses recebiam seda como pagamento e a usavam como tributo aos imperadores, destacando sua importância na economia. A famosa Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais, ajudou a espalhar a seda além da China, influenciando culturas e economias ao redor do mundo. Devido à sua raridade e ao processo trabalhoso de produção, a fabricação da seda era um segredo bem guardado, o que aumentava sua atratividade.
A seda era mais do que um tecido, simbolizava riqueza, poder e sofisticação. Até hoje, a seda continua sendo um material valioso, criando uma rica história que conecta civilizações antigas ao nosso mundo moderno. Não é incrível como um simples fio pode impactar tanto a história? Você vai se surpreender ao saber que Konzi sabe cozinhar. Este incrível chimpanzé de 34 anos nos mostrou o quão inteligentes os animais podem ser. Konzi não só consegue acender fogo, mas também o usa para preparar pratos deliciosos. Imagine um chimpanzé coletando ingredientes como ovos e vegetais, e depois fazendo uma omelete sobre as chamas. Essa habilidade impressionante demonstra que Konzi tem não apenas pensamento criativo, mas também a destreza necessária para cozinhar. Na natureza, os chimpanzés usam ferramentas e têm estruturas sociais, mas as habilidades culinárias de Konzi elevam a inteligência a um novo nível. Seu talento desafia nossa compreensão das capacidades dos animais e ilumina o mundo cognitivo dos primatas. Quantas mais surpresas podemos descobrir sobre nossos parentes peludos no futuro? Você não vai acreditar no quão imenso é o Hang Son Doong. Esta caverna gigante no Vietnã não é apenas uma maravilha geológica, mas um verdadeiro mundo. Imagine entrar em uma caverna tão grande que tem seu próprio clima, nuvens flutuando acima, rios correndo por dentro e selvas prosperando em suas paredes. A magnitude do Hang Son Doong é impressionante. Há espaço suficiente para abrigar uma civilização perdida. Um ecossistema único com microclimas variados sustenta uma rica diversidade de flora e fauna, tornando-a um destino popular para exploradores e aventureiros. Explorar esta caverna é como entrar em outro mundo, onde o eco dos seus passos é absorvido pela imensidão ao redor. Viajar pelo Hang Son Doong é uma oportunidade de sentir a beleza primitiva da natureza, mostrando o quão poderosa e misteriosa pode ser nosso planeta. Este fenômeno incrível nos lembra que nas profundezas da Terra ainda existem muitos segredos esperando para serem descobertos. Então, você já se perguntou que tesouros podem estar escondidos lá dentro? Acredite ou não, mas as laranjas nem sempre foram laranjas. As primeiras laranjas que surgiram no Sudeste Asiático eram na verdade um híbrido de tangerinas e pomelos, por isso eram verdes, e não laranjas brilhantes como estamos acostumados. Em países como Vietnã e Tailândia, você ainda pode encontrar essas laranjas verdes, que estão completamente maduras, mas não têm a cor clássica. Aparentemente, nossa cor laranja favorita é resultado de uma seleção cuidadosa ao longo dos anos. Essa fascinante evolução da cor das frutas mostra como as pessoas mudaram os alimentos que consumimos graças à agricultura. A transição do verde para o laranja não é apenas uma questão estética, também está relacionada à forma como percebemos a maturidade e a doçura das frutas. Então, da próxima vez que você morder essa suculenta laranja, lembre-se de que ela nem sempre teve a cor vibrante que associamos a ela hoje. O que você acha dessa reviravolta colorida na história das frutas? Adivinhe o que realmente inspira o incrível festival gastronômico de Gana? Neste evento fascinante, os participantes descobriram uma celebração única da humanidade através da comida deliciosa e da cultura. A organização deste festival uniu as pessoas, criando uma atmosfera de alegria e surpresa. Os visitantes ficaram encantados com pratos saborosos que representam diversas tradições culinárias, destacando a rica história da nossa espécie. Ao saborear cada garfada, eles aprenderam como nossos ancestrais influenciaram as dietas modernas, mergulhando na conexão fascinante entre comida e evolução humana. Oficinas, demonstrações culinárias ao vivo e histórias mantiveram a atmosfera animada, atraindo famílias e amantes da gastronomia. O festival não foi apenas um banquete. Ele celebrou nosso patrimônio comum, ajudando os participantes a valorizarem a jornada da humanidade através da alimentação. Todos saíram com a barriga cheia e uma compreensão mais profunda do papel da comida em nossa história. Que maneira incrível de honrar nossas raízes! Você já pensou no amor de Margot Robbie por Harry Potter? Na adolescência, a talentosa atriz se apaixonou pelo mundo mágico, especialmente pelo próprio Harry Potter. Ela até fingiu ter problemas de visão. Esse truque esperto permitiu que ela usasse os famosos óculos redondos, como os de Harry. O entusiasmo de Margot não parou por aí. Ela realmente incorporou esse personagem, transformando seu amor em uma declaração de moda divertida. É incrível como personagens fictícios podem nos inspirar e, às vezes, levar a escolhas inesperadas na vida real.
A dedicação de Robbie ao seu ídolo literário mostra quão criativas e influentes podem ser as histórias, especialmente na vida de um jovem. Esse fato interessante não só destaca o amor de Margot por Harry Potter, mas também nos lembra das poderosas conexões que fazemos com os livros e personagens que nos são queridos. Que outras surpresas podemos descobrir sobre nossas estrelas favoritas? E se eu te contar sobre a anagrama secreta de Einstein? Você pode se surpreender ao saber que o nome de um dos maiores gênios da história, Albert Einstein, pode ser rearranjado de forma criativa para formar 10 mentes brilhantes. Essa anagrama inteligente não só soa impressionante, mas também é uma homenagem divertida ao intelecto excepcional de Einstein. A ideia das anagramas é pegar as letras de uma palavra ou frase e formar outra, muitas vezes revelando conexões interessantes. No caso de Einstein, essa brincadeira destaca a genialidade do homem, que mudou nossa compreensão da física. Com suas teorias inovadoras como a relatividade, ele definitivamente tinha a mente para merecer esse título. As anagramas frequentemente despertam curiosidade, transformando nomes familiares em quebra-cabeças divertidos que incentivam amantes da linguagem e da ciência a apreciar a criatividade por trás deles. Quais outros nomes você consegue lembrar que podem revelar tesouros ocultos? Descubra a incrível história dos barões von Washington. Enquanto a família de George Washington se mudava para a Virgínia, um ramo da família tomou outro caminho e se estabeleceu na Holanda. Lá, eles se tornaram conhecidos e receberam o título de Barões von Washington, ascendendo à nobreza bávara. Essa história fascinante destaca como famílias americanas influentes frequentemente têm conexões globais. Ao longo das gerações, um descendente dessa linhagem nobre decidiu se alistar no exército dos Eliakenawa, orgulhando-se de suas raízes americanas. No entanto, apesar da origem comum com o famoso pai fundador, seu pedido foi inesperadamente negado. Este caso ilustra como o legado de famílias icônicas pode ser complexo e cheio de surpresas, muitas vezes cruzando fronteiras e mostrando como a herança pode levar a resultados surpreendentes. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre a história americana, lembre-se dos caminhos emocionantes de famílias como os Washingtons. Você pode acreditar na incrível pintura corporal de Liu Bolin? Este artista chinês é conhecido por sua habilidade única de se misturar ao ambiente através de uma pintura corporal meticulosa. Liu transforma seu corpo em uma tela que reflete perfeitamente os detalhes de paredes, prateleiras e paisagens urbanas. Imagine estar diante de um mural vibrante e, de repente, perceber que há uma pessoa nessa obra de arte que estava ali. Essa forma impressionante de camuflagem artística desafia nossa percepção e nos convida a ver o mundo de uma maneira diferente. Cada obra exige horas de trabalho. Liu aplica cuidadosamente camadas de cor e padrão para alcançar uma correspondência perfeita com o ambiente. Sua arte frequentemente aborda temas de identidade e pertencimento, usando seu próprio corpo como uma poderosa declaração sobre a invisibilidade que muitas pessoas sentem na sociedade. As obras de Liu não apenas encantam os espectadores, mas também provocam discussões sobre como a arte pode refletir e influenciar nossa percepção de espaço e contexto. Não é incrível como a arte pode fazer alguém desaparecer bem diante dos nossos olhos? Você vai se surpreender com o vestido mágico do projeto Primrosa. Esta criação inovadora da Adobe não é apenas uma peça comum, é um vestido que pode mudar seu design instantaneamente. Imagine usar uma roupa que pode mostrar diferentes padrões com apenas um toque de botão. Usando tecnologias avançadas, o projeto Primrosa é equipado com paetês que funcionam como mini-telas, interagindo com refletores de luz para criar efeitos visuais impressionantes. Atualmente, o projeto está em fase de testes e visa resolver o problema do consumo excessivo de roupas, permitindo que as pessoas desfrutem de uma variedade de estilos sem precisar de um número infinito de trajes. Não se trata apenas de moda. O projeto Primrosa também é uma excelente ferramenta educacional para estudantes de design, mostrando como a tecnologia pode transformar a indústria da moda. Em um mundo dominado pela moda rápida, este vestido mágico oferece uma visão empolgante de um futuro mais sustentável. Será que essa tecnologia pode mudar nossa percepção sobre o guarda-roupa? Pouca gente sabe disso sobre o Exército Vermelho. A história do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial é repleta de desafios e sacrifícios que continuam a influenciar a forma como lembramos esse período. O Exército Vermelho e os nazistas tinham suas próprias histórias de dificuldades, bravura e tragédias, que muitas vezes passam despercebidas.
Para os soldados do Exército Vermelho, lutar contra os alemães não era apenas uma batalha por território, mas também uma defesa de sua pátria e da memória dos que caíram. Essa enorme perda é lembrada na Rússia, através de cerimônias e monumentos, para que as vítimas nunca sejam esquecidas. Da mesma forma, as tropas alemãs também sofreram perdas significativas e tinham suas próprias histórias de dever e lealdade aos companheiros. A maneira como cada lado lembra suas experiências destaca a complexidade da guerra, onde coexistem orgulho e tristeza. Ao refletirmos sobre esse período turbulento, nos perguntamos questões importantes sobre como lembramos a história e honramos aqueles que lutaram. Será que realmente transmitimos toda a gama de suas experiências? Muitos não sabem, mas recargas gratuitas existem. Essa prática é bastante comum em restaurantes americanos, onde os clientes podem desfrutar de bebidas ilimitadas, sem custo adicional. Imagine beber seu refrigerante favorito ou chá gelado, sem se preocupar com a conta aumentando a cada copo. Nos Estados Unidos, muitos estabelecimentos incentivam isso, oferecendo recargas gratuitas, o que torna a refeição fora de casa mais relaxante e agradável. No entanto, isso não é uma norma em todos os lugares. Em muitos outros países, assim que você termina sua bebida, geralmente precisa pagar por porções extras. Essa diferença destaca a abordagem cultural em relação à alimentação, onde os visitantes americanos costumam valorizar a conveniência e o custo-benefício. Então, quando você estiver nos Ichnones, aproveite as recargas gratuitas e curta ainda mais sua refeição. Não se esqueça de experimentar algo novo a cada vez, porque você acha que outros países não seguem essa tendência. Descubra as incríveis 188 mil ilhas da Finlândia. Este surpreendente país do norte possui mais ilhas do que qualquer outro, com impressionantes 188 mil ilhas. Imagine uma paisagem onde inúmeras ilhas estão espalhadas pelo brilhante Mar Báltico, criando um paraíso para amantes da natureza e da aventura. Essas ilhas variam muito em tamanho, desde pequenas rochas desabitadas até grandes ilhas com charmosas vilas e uma cultura local vibrante. Na Finlândia, o arquipélago não é apenas uma bela vista, é uma parte importante da vida. Muitos moradores navegam, pescam e até relaxam nessas ilhas pitorescas, especialmente nos ensolarados meses de verão. O arquipélago mais famoso é o de Turku, que conecta mais de 20 mil ilhas por meio de rotas de ferry e pontes, convidando turistas a explorar essa paisagem deslumbrante. As ilhas da Finlândia são locais para diversas atividades ao ar livre, desde caiaque até caminhadas e observação de aves. Portanto, se você está em busca de uma emocionante fuga para a natureza, as incríveis ilhas da Finlândia estão te chamando. Prepare-se para se surpreender com os pequenos organismos marinhos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel enorme em nossos oceanos e ecossistemas. Um desses seres é o plâncton, que muitas vezes passa despercebido, mas é a base da cadeia alimentar marinha. Produzindo quase metade do oxigênio na Terra através da fotossíntese, essas pequenas estações de energia são vitais para a vida em nosso planeta. No entanto, eles enfrentam problemas como o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição. Isso torna sua sobrevivência crucial, não apenas para as espécies marinhas, mas também para os humanos que dependem do oceano para alimento e recursos. O comportamento incrível dos seres marinhos, incluindo os brilhantes flashes do plâncton bioluminescente à noite, mostra o quão vibrantes e misteriosos são nossos oceanos. Você consegue imaginar o que aconteceria se esses pequenos organismos desaparecessem de nossas águas? As consequências seriam enormes, afetando tudo, desde as populações de peixes até a qualidade do nosso ar. Descubra o que realmente ameaça os astronautas no espaço. O espaço é um ambiente hostil, cheio de riscos, o que torna a experiência um verdadeiro desafio para os corajosos que se aventuram a deixar nosso planeta. O vácuo do espaço é uma das maiores ameaças. Sem atmosfera, não há ar para respirar. Se um astronauta enfrentar uma descompressão rápida, seus fluidos corporais podem entrar em ebulição em questão de segundos. Mas isso não é tudo. A radiação no espaço é muito mais intensa do que na Terra. Essa exposição aumentada pode danificar células e elevar significativamente o risco de câncer entre os astronautas. E ainda tem mais. As temperaturas extremas variam de calor intenso a frio congelante, e micrometeoritos, pequenas partículas que se movem rapidamente, podem colidir a qualquer momento. Para lidar com esses perigos, os astronautas contam com tecnologias de proteção modernas e rigorosas medidas de segurança.
É impressionante ver como inovações ajudam a proteger os exploradores espaciais enquanto eles investigam esse ambiente extremo, mas isso levanta questões importantes sobre o futuro das viagens espaciais humanas. Aqui está o que é surpreendente sobre o selacanto. Esse peixe foi considerado extinto por 66 milhões de anos, até ser redescoberto em 1938, na costa leste da África do Sul. Os cientistas ficaram impressionados ao encontrar esse fóssil vivo no oceano, pois ele praticamente não mudou em milhões de anos. As características únicas do selacanto, como suas nadadeiras peitorais em forma de lobos e a estrutura peculiar do cérebro, nos oferecem uma visão fascinante do passado. É um exemplo notável de resistência evolutiva, sobrevivendo a extinções em massa, quando muitas outras espécies desapareceram. Esse peixe antigo desafia nossa compreensão da evolução, mostrando que algumas espécies podem resistir ao teste do tempo. Hoje, os selacantos habitam ambientes de águas profundas, nos lembrando de que ainda existem mistérios escondidos sob as ondas. Quais outras maravilhas antigas ainda podemos descobrir? E isso pode te surpreender, uma história única de tradução. Entre 1970 e 1973, 4 pilotos israelenses criaram uma versão judaica de O Hobbit enquanto estavam presos no Egito. Esses homens corajosos eram prisioneiros durante a guerra do Yom Kippur, mas encontraram consolo em seu amor pela literatura. Apesar das condições difíceis, eles se dedicaram à incrível tarefa de traduzir o conto favorito de J.R.R. Tolkien do inglês para o hebraico. A tradução, publicada em 1977, se tornou a preferida entre os leitores em hebraico e permaneceu a melhor versão até 2012. Essa história fascinante destaca a força da criatividade e do trabalho em equipe em tempos difíceis. Esses pilotos não apenas mantiveram o espírito elevado, apesar das condições adversas, mas também deixaram um legado literário duradouro, que continua a ressoar com os fãs de fantasia até hoje. Você consegue imaginar traduzir uma história clássica sob tanta pressão? Você sabia que os xerifes da Louisiana também cobram impostos? Neste estado único, os xerifes não apenas garantem a lei, mas também têm o direito de arrecadar impostos. Essa dupla responsabilidade dá aos xerifes um grande poder em suas comunidades. Um exemplo famoso é Harry Lee, que foi xerife do condado de Jefferson. Quando ele saiu da corrida para governador em 1995, ele comentou: "Por que eu seria governador se posso ser o rei?" Essa afirmação destaca a influência significativa dos xerifes na Louisiana. Eles são figuras de confiança em seus condados, gerenciando tudo, desde a segurança até a arrecadação de impostos, o que cria uma conexão única com os moradores. A combinação dessas funções forma uma posição poderosa, permitindo que os xerifes influenciem tanto a segurança da comunidade quanto o financiamento local. O que você acha que isso significa para o relacionamento deles com os moradores? Acredite ou não, Copenhague adora bicicletas. Cerca de 36% dos moradores da cidade usam bicicletas como seu principal meio de transporte. E a cidade realmente adotou a bicicleta como um estilo de vida. Não é surpresa que Copenhague tenha um impressionante sistema de bicicletas públicas, conhecido como City Bikes. Essa rede prática permite que moradores e turistas aluguem bicicletas em várias estações pela cidade. Imagine como é fácil pegar uma bicicleta e explorar os encantadores bairros, belos parques e deslumbrantes orlas. Esse modo de transporte sustentável não só ajuda a reduzir o trânsito, mas também melhora a qualidade do ar. Andar de bicicleta em Copenhague é não apenas prático, mas também divertido, pois proporciona energia enquanto você aproveita a vibrante atmosfera da cidade. O compromisso da cidade com a segurança e o prazer de andar de bicicleta é evidente na extensa rede de ciclovias e no design amigável das ruas. Então, seja a caminho do trabalho ou apenas desfrutando de um passeio tranquilo, a cultura ciclística de Copenhague torna a cidade um lugar ideal para amantes de bicicletas e ciclistas casuais. Pronto para pedalar por esta cidade incrível? Descubra o que realmente move a perigosa piscina natural da Irlanda. Escondida na costa áspera da Irlanda, essa incrível piscina natural se formou ao longo de milhares de anos de erosão. Este lugar impressionante, muitas vezes chamado de Covil da Serpente, por sua forma sinuosa, é famoso por suas águas cristalinas e vistas deslumbrantes. No entanto, não se deixe enganar pela sua beleza.
Essa piscina é considerada perigosa na maior parte do ano. Correntes fortes e marés imprevisíveis podem tornar a natação arriscada, especialmente durante tempestades. A combinação de rochas afiadas e o poderoso Oceano Atlântico adiciona um charme perigoso ao local. Apesar dos riscos, alguns aventureiros se desafiam a experimentar esse fenômeno natural quando as condições permitem. Imagine a emoção de pular em uma maravilha natural tão fascinante, mas ameaçadora. Mas lembre-se, a segurança vem em primeiro lugar. Aqueles que se atrevem a explorar devem ser cautelosos e bem informados. Mangusta é realmente amado em todo lugar. Esse doce saboroso é popular na África, na Ásia e no Oriente Médio, conquistando corações e paladares. Mangusta vem em diferentes sabores e tipos, refletindo as tradições únicas das regiões onde é preparado. Para muitos, não é apenas um lanche, é um símbolo cultural. Famílias costumam saborear mangusta em ocasiões especiais, desde casamentos até festivais, tornando-se uma lembrança agradável de casa e herança. Em alguns lugares, vendedores locais preparam mangusta fresco, preenchendo o ar com seu aroma irresistível. Cada região adiciona suas particularidades, seja uma versão com nozes e mel ou decorada com coberturas coloridas. Com suas diversas adaptações e significado em inúmeras tradições locais, mangusta é realmente um doce querido que une as pessoas por meio de seus sabores e histórias. Você já experimentou esse delicioso lanche? O que há de surpreendente nos manatins? Esses gigantes gentis têm um mecanismo único de piscar que os destaca entre os outros animais. Quando os manatins fecham os olhos, suas pálpebras se movem como a lente de uma câmera, criando um movimento suave e incomum que poderia causar inveja a qualquer diretor. Essa adaptação incrível não só protege seus olhos de sujeira e água, mas também os ajuda a ver melhor o que está ao seu redor. Vivendo em águas costeiras quentes, os manatins frequentemente encontram diversos obstáculos, e esse movimento especial das pálpebras os ajuda a enxergar melhor debaixo d'água. Imagine deslizar pelo oceano enquanto seus olhos se ajustam facilmente ao ambiente. Estudando os manatins, os cientistas podem aprender não apenas sobre sua biologia, mas também sobre possíveis inspirações para tecnologias, como melhorar o design de câmeras para imitar essa característica natural. A natureza não é incrível? Você sabia que as cores influenciam seu apetite? O vermelho e o amarelo não são apenas cores vibrantes e alegres. Eles têm um grande impacto na forma como percebemos a comida. Muitas marcas de fast food usam essas cores em seus logotipos e letreiros, pois pesquisas mostram que elas realmente podem despertar nosso apetite. Tons quentes criam uma sensação de urgência e conforto, fazendo com que os clientes tomem decisões rápidas e queiram lanchar. Pense nisso. Quando você vê um letreiro vermelho e amarelo, não sente um pouco mais de fome? O uso inteligente das cores é uma estratégia de marketing que afeta nossas emoções e instintos. Marcas como McDonald's e Burger King são exemplos claros de como essas cores atraem clientes e criam um ambiente acolhedor. Então, da próxima vez que passar por um fast food, lembre-se de que as cores não são apenas estética. Elas foram feitas para fazer você sentir fome e vontade de comer. Você sabia que os banheiros refletem dinâmicas sociais? Estudos mostram que os banheiros compartilhados oferecem uma visão interessante sobre a interação entre famílias e comunidades. Quando as pessoas se reúnem nesses locais, não é apenas uma questão prática, é uma rica experiência social. Famílias podem conversar, rir ou compartilhar histórias enquanto esperam sua vez, transformando uma necessidade simples em um espaço social vibrante. Isso é especialmente evidente em diferentes culturas, onde o uso de banheiros compartilhados se torna uma prática comum que fortalece os laços. Observar essas interações pode revelar normas sociais, cooperação e até resolução de conflitos no dia a dia. Quando as pessoas interagem em um espaço comum, elas desenvolvem um senso de comunidade e pertencimento que vai além do simples uso do banheiro. Então, da próxima vez que você pensar em banheiros, lembre-se de que eles não servem apenas para necessidades. Eles também podem desempenhar um papel em como nos conectamos com os outros e construímos relacionamentos. Não é interessante como uma estrutura tão simples pode refletir comportamentos sociais complexos? E se eu te disser que os porcos podem ser perigosos? Em 2012, o desaparecimento alarmante do fazendeiro do Oregon, Terry Garner, levou a uma investigação assustadora.
Ele sumiu enquanto alimentava seus porcos, e quando seus parentes preocupados começaram a procurá-lo, encontraram uma cena horrível. Tudo o que acharam foram pedaços de suas dentaduras e partes do corpo espalhadas. Essa descoberta chocante fez com que as autoridades suspeitassem que os porcos de Garner, conhecidos por sua agressividade e onivorismo, poderiam tê-lo comido. Os porcos são animais surpreendentemente fortes com um instinto de carniceiro, o que significa que podem comer quase tudo que encontram, incluindo carne. Este caso serve como um lembrete sombrio dos perigos potenciais de trabalhar com grandes animais. O caso de Garner levanta questões importantes sobre a segurança na fazenda e os riscos associados ao manejo de gado imprevisível. É um exemplo impressionante de como a vida de um fazendeiro pode se tornar perigosa em um instante. O que Johnny Depp e Hunter S. Thompson têm em comum? Johnny Depp trouxe o espírito selvagem de Hunter S. Thompson à vida em 2 filmes inesquecíveis. Conhecido por seu jeito excêntrico, Thompson foi um jornalista e escritor inovador, cuja obra refletia o caos da América dos anos 60. Depp interpretou Thompson pela primeira vez no filme Medo e Delírio, em Las Vegas, mergulhando em uma aventura psicodélica pelo deserto. Ele capturou as peculiaridades de Thompson, desde seus cabelos desgrenhados até seu amor pelo rum e suas experiências surreais. E esse papel lhe rendeu grande reconhecimento. Mais tarde, Depp revisitou o personagem em O Diário de um Louco, mostrando um lado mais reflexivo do escritor, que explora o amor e o jornalismo em Porto Rico na década de 1950. Esses papéis demonstram a incrível versatilidade de Depp, permitindo que ele capture a complexidade e o humor de Thompson em diferentes contextos. Ambos os filmes oferecem uma visão única da vida de um homem que desafiou as tradições e viveu segundo suas próprias regras. Como Depp conseguiu transmitir tão bem a essência de Thompson? Difícil de acreditar, mas os gibões são verdadeiros românticos. Esses primatas incríveis estão entre as poucas espécies que praticam a monogamia, formando parcerias vitalícias com um único parceiro. Enquanto muitos animais têm comportamentos variados em relacionamentos, os gibões se destacam pela lealdade a seus pares. Este casal não só canta belos duetos para se comunicar, mas também cuida juntos de seus filhotes, proporcionando um ambiente acolhedor. A dinâmica familiar dos gibões é notável. Ambos os pais ajudam a cuidar da prole, ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. Essa abordagem cuidadosa é relativamente rara no mundo dos primatas, onde muitas espécies têm sistemas reprodutivos mais variados. Não é surpreendente pensar nas parcerias sólidas que esses gibões formam, ressaltando a importância da amizade e do trabalho em equipe na natureza. Seus gritos melódicos ecoam pelas florestas, lembrando-nos de que o amor e a lealdade realmente podem florescer na vida selvagem. Prepare-se para se surpreender com os talentos ocultos de Tupac. Antes de se tornar um ícone do rap, Tupac Shakur mergulhou em diversas formas de arte que moldaram seu gênio criativo. Ele não se limitou apenas à música, participou de aulas de balé, jazz e atuação, o que desenvolveu seu senso de movimento e expressão. Um de seus papéis mais inesperados foi como o Rei dos Ratos no Quebra-Nozes, mostrando sua adaptabilidade e habilidades de atuação no palco. A experiência de Tupac na poesia também teve um papel importante em suas letras, permitindo que ele combinasse ritmo e emoção de uma maneira única. Essa diversidade artística não só influenciou sua música, mas também enriqueceu suas habilidades de contar histórias. Ao explorar os mundos da dança e do teatro, Tupac desenvolveu uma compreensão profunda da performance, o que o destacou entre outros artistas. Compreender essa combinação de experiências nos ajuda a apreciar a profundidade de sua música e do homem por trás da lenda. Quem poderia imaginar que o Rei dos Ratos inspiraria um rap tão icônico? Um fato interessante sobre um culto japonês. O laboratório Panwave, um grupo do Japão, escolheu uma maneira inusitada de compartilhar suas opiniões sobre tecnologia. Eles afirmavam que as ondas eletromagnéticas de objetos do dia a dia, como máquinas de lavar e torres de celular, prejudicavam a Terra. Para transmitir sua mensagem, os membros se vestiam de branco, envolvendo-se e ao ambiente com tecido branco. Isso não era apenas uma declaração de moda, simbolizava sua visão de pureza e um apelo à proteção do meio ambiente. Eles acreditavam que seu alerta era urgente e necessário, mas, infelizmente, a sociedade não prestava atenção. Apesar de suas intenções serem voltadas à proteção ecológica, seus métodos extremos e aparência estranha geravam mais ceticismo do que apoio.
Essa mistura interessante de ativismo ambiental e práticas peculiares destaca como diferentes visões podem colidir na sociedade. O que isso diz sobre nossa reação a ideias não convencionais? Muitas pessoas não sabem, mas exoplanetas estão por toda parte. Exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, são mundos incríveis que orbitam estrelas diferentes do nosso Sol. Cientistas descobriram milhares desses corpos celestes fascinantes, e cada um possui características únicas. Alguns exoplanetas têm tamanho e temperatura semelhantes à Terra, o que faz os pesquisadores se perguntarem sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. Outros são gigantes gasosos, como Júpiter, localizados longe de suas estrelas, e alguns são extremamente quentes, com temperaturas de superfície superiores às da lava derretida. Os métodos para descobrir exoplanetas variam. Alguns são detectados por métodos de trânsito quando passam na frente de suas estrelas, causando um pequeno eclipse. Outros são identificados usando a velocidade radial, que mede o efeito de balanço das estrelas quando os planetas exercem influência gravitacional. Com o avanço da tecnologia, nossa compreensão desses mundos alienígenas se expande, revelando uma emocionante diversidade de atmosferas, composições e órbitas. A cada nova descoberta, nos aproximamos da resposta para a grande pergunta: estamos sozinhos no universo? Isso pode te surpreender. O emoji com o polegar para cima causa confusão. O emoji com o polegar para cima, que geralmente é visto como um sinal de aprovação ou positividade, pode gerar controvérsias em diferentes culturas. Na maioria dos países ocidentais, levantar o dedo para cima é um gesto amigável que significa bom trabalho ou tudo certo. No entanto, em países como Grécia, no Oriente Médio e em algumas partes da África Ocidental, esse gesto pode ser considerado ofensivo. Lá, ele pode ser interpretado como uma ofensa, sugerindo algo rude ou impróprio. Esse contraste destaca como os símbolos podem ter significados completamente diferentes, levando a possíveis mal-entendidos em nosso mundo cada vez mais globalizado. Portanto, antes de enviar um emoji com o polegar para cima para um amigo no exterior, pense em como seu gesto simples pode ser interpretado. Será que todos nós entendemos os gestos da mesma forma? Você vai se surpreender ao descobrir que o esmalte tem raízes na China antiga. Há 5.000 anos, as pessoas mais ricas da sociedade chinesa pintavam as unhas com misturas vibrantes feitas de ingredientes naturais, como cera de abelha, claras de ovo e goma arábica. Essa tradição luxuosa não era apenas para a beleza, simbolizava status e poder, destacando a elite. Curiosamente, o uso de esmalte era estritamente proibido para os comuns, e muitos enfrentavam sérias consequências. Registros históricos mostram que alguns até foram condenados à morte por ousar mostrar suas unhas. Essa prática destaca como os padrões de beleza estavam ligados à hierarquia social. Com o tempo, o esmalte evoluiu e se tornou acessível a todos, transformando-se de um símbolo de exclusividade em uma forma universal de autoexpressão. Você consegue imaginar como seria a arte nas unhas hoje se seguisse regras tão rígidas? Você sabia que os chiles mudaram para sempre a culinária indiana? No século XVI, comerciantes portugueses trouxeram esses pimentões vibrantes e picantes para a Índia, onde transformaram o cenário culinário. Antes da chegada dos chiles, a culinária indiana usava principalmente especiarias mais suaves, como a pimenta do reino, para dar sabor e um toque de ardência. A introdução dos chiles trouxe um novo nível de picância e complexidade aos pratos, e rapidamente se tornaram um ingrediente essencial em muitas cozinhas regionais. Hoje, você encontra chiles em curries, conservas e comidas de rua por toda a Índia, dando aos pratos uma ardência apaixonante que milhões adoram. Desde o rico e cremoso curry de frango até o picante vindaloo, esses pimentões deixaram sua marca. É impressionante como um único ingrediente pode mudar a cultura alimentar de um país, não é? Os chiles não só melhoraram os sabores, mas também se tornaram um símbolo da rica herança culinária da Índia. A incrível conexão entre irmãos em Hocus Pocus. Você sabia que os atores que interpretaram o mestre Thackeray Binks e sua esposa Emily são, na verdade, irmãos na vida real? Esse fato interessante dos bastidores traz um charme extra ao filme querido por todos.
Embora os personagens Thackeray e Emily não tenham laços familiares na trama, a conexão real entre eles torna a química na tela ainda mais cativante. Os atores Omri Katz e Vanessa Shaw cresceram juntos, e a ligação fraternal deles se reflete em suas atuações, aprofundando a parte emocional do filme. Os fãs costumam valorizar esses detalhes que dão mais profundidade à história. Ao mergulhar no mundo mágico de Hocus Pocus, é agradável pensar em como os laços familiares podem influenciar nossos filmes favoritos. Não é incrível como a magia do cinema pode refletir a vida real de maneiras tão inesperadas? Você consegue adivinhar o que realmente deixa os cavalos selvagens alerta? Esses animais magníficos têm uma estratégia de sono única que os protege da natureza. Ao contrário dos humanos, os cavalos selvagens não podem se dar ao luxo de dormir profundamente por muito tempo, devido aos predadores que podem se aproximar. Em vez disso, eles descansam em turnos, permitindo que pelo menos um cavalo fique de olho no ambiente, enquanto os outros cochilam. Esse sistema inteligente funciona como uma equipe coordenada. Alguns cavalos dormem, enquanto outros permanecem vigilantes, observando o horizonte em busca de perigos, como lobos ou leões da montanha. Essa colaboração não só ajuda a proteger o grupo, mas também fortalece os laços sociais entre os cavalos. Quando um cavalo sinaliza que é hora de descansar, os outros também aproveitam sua vez, garantindo que todos tenham sono suficiente, o que é crucial para sua saúde e energia. Então, da próxima vez que você ver um cavalo selvagem, lembre-se, por trás dessa aparência tranquila, há um ser inteligente e estratégico que equilibra descanso e segurança. A natureza não é incrível? Muitos não sabem, mas Rosalind Franklin foi uma pioneira. Seu trabalho inovador em cristalografia de raios-x foi fundamental para desvendar a estrutura da dupla hélice do DNA, o que é crucial para entender a genética. Embora James Watson e Francis Crick frequentemente recebam reconhecimento por essa descoberta, as pesquisas detalhadas de Franklin forneceram as evidências necessárias que os ajudaram a criar seu famoso modelo. Com suas imagens de raios-x claras do DNA, ela revelou detalhes importantes sobre sua estrutura, incluindo a distância entre os pares de bases. Infelizmente, muitas de suas conquistas passaram despercebidas em vida, e ela faleceu antes de receber o Prêmio Nobel. Hoje, Franklin é celebrada como uma figura importante na ciência, lembrando-nos da contribuição muitas vezes invisível para grandes descobertas. Sua história inspira jovens cientistas, especialmente mulheres em STEM, a seguir sua paixão e deixar sua marca no mundo. Você já pensou que uma VPN pode acelerar sua internet? Pode parecer surpreendente, mas usar uma rede privada virtual, VPN, realmente pode aumentar a velocidade da conexão em certas situações. Muitos não sabem que provedores de internet às vezes diminuem sua velocidade quando notam atividades intensas, como o streaming de vídeo ou downloads grandes via torrents. Isso pode causar buffering irritante ou longos tempos de carregamento. No entanto, ao se conectar através de uma VPN, seus dados são criptografados e suas atividades online ficam ocultas do provedor. Como resultado, seu provedor não consegue ver qual conteúdo você está acessando, o que pode tornar a visualização de seus programas ou jogos online mais fluida e rápida. Então, seja assistindo a uma série ou fazendo downloads, usar uma VPN ajuda a evitar essas lentidões indesejadas. Quer aproveitar streaming contínuo sem interrupções? Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais. Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? O efeito Tetris é um fenômeno interessante que acontece quando as pessoas se dedicam a atividades como jogar ou ouvir música. Isso faz com que o cérebro comece a notar padrões relacionados a essas experiências no dia a dia. Por exemplo, alguém que joga Tetris por horas pode começar a imaginar blocos caindo, ou a criar estratégias para juntar objetos enquanto faz tarefas comuns.
Isso acontece porque nosso cérebro é muito adaptável e muda a percepção da realidade, com base em estímulos repetidos. O efeito Tetris mostra o poder da repetição, já que esses padrões mentais podem até aparecer em nossos sonhos. É um lembrete de que nossos hábitos moldam não apenas nossas habilidades, mas também nossos pensamentos e percepções. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando em encaixar peças, talvez esteja apenas vivenciando o efeito Tetris em ação. E se eu disser que a Nova Zelândia estava no eBay? Em 2006, um brincalhão do Reino Unido tentou vender toda a Nova Zelândia no eBay, dizendo que era uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto pessoal. Embora o anúncio fosse claramente uma piada, chamou a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. No eBay vendem-se coisas estranhas, mas vender um país inteiro, isso é um nível máximo de criatividade. O vendedor descreveu a Nova Zelândia como um lugar lindo, com paisagens incríveis, moradores amigáveis e uma flora e fauna únicas, tudo por módicos 3 milhões de dólares. Embora não tenha encontrado compradores sérios, o leilão atraiu a atenção da mídia e do público para o charme da Nova Zelândia. Essa brincadeira não só destacou a beleza e o apelo do país, mas também gerou discussões sobre identidade nacional e propriedade. Imagine se alguém realmente a comprasse. Como seria isso? É difícil de acreditar, mas a América do Norte produz mais de 50% do oxigênio na Terra. Essa conquista incrível está ligada a pequenos organismos microscópicos que vivem em seus diversos ecossistemas, incluindo oceanos, lagos e florestas. O fitoplâncton, um tipo de alga microscópica, desempenha um papel fundamental na produção de oxigênio. Essas pequenas plantas absorvem a luz solar durante a fotossíntese, transformando dióxido de carbono e água em oxigênio e energia. Na verdade, esses organismos são responsáveis por quase metade de todo o oxigênio produzido no planeta. Além disso, as florestas da América do Norte, repletas de árvores altas como carvalhos e pinheiros, também contribuem significativamente, liberando oxigênio durante seu crescimento. Esse processo vital não só sustenta a vida selvagem, mas também ajuda a regular o clima do planeta. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que muitas dessas moléculas de oxigênio podem vir dos ricos ecossistemas da América do Norte. Na Idade Média, muitos acreditavam que banhos regulares eram prejudiciais, por isso se lavavam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Isso era bem diferente dos romanos antigos, que tomavam banho todos os dias em banhos públicos, aproveitando a socialização e relaxando na água morna. Como resultado, as pessoas da Idade Média usavam perfumes fortes, óleos aromáticos e ervas intensas para disfarçar os odores corporais e se refrescar um pouco. Muitas vezes utilizavam tecidos de linho embebidos em misturas perfumadas para mascarar cheiros desagradáveis. Curiosamente, alguns também usavam animais como gatos para se cuidar, acreditando que a pelagem ajudava a reduzir os odores. Essa aversão ao banho persistiu, mesmo com o conhecimento sobre higiene, já que muitos pensavam que a limpeza estava ligada a doenças. Assim, enquanto muitos romanos desfrutavam dos banhos, seus contemporâneos medievais inventavam maneiras criativas de se manter frescos em um mundo sem chuveiros regulares. Você sabia que a população de Vermont é menor do que em algumas ruas de Nova York? Com pouco mais de 600 mil habitantes, este encantador estado da Nova Inglaterra abriga uma comunidade unida que valoriza a simplicidade e a beleza natural. Ao contrário das movimentadas ruas de Nova York, onde centenas de pessoas podem estar em um único quarteirão, Vermont oferece paisagens tranquilas e pequenas cidades. Os moradores desfrutam de um estilo de vida que destaca a conexão com a terra e entre si, tornando-o um lugar atraente para quem deseja escapar da agitação urbana. Desde fazendas pitorescas até montanhas impressionantes, o charme rural de Vermont inspira atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e agricultura. O sentimento de comunidade fortalece os laços e os encontros, onde vizinhos frequentemente se tornam amigos. Será que essa atmosfera pacífica é o que todos nós precisamos para uma vida equilibrada? O que realmente move o espírito esportivo olímpico? Larry Lemieux, um talentoso velejador canadense, mostrou uma coragem incrível nas Olimpíadas de 1988, em Seul. Durante a corrida, quando parecia que ele estava a caminho da medalha de prata, Lemieux viu 2 concorrentes lutando pela vida na água após sua embarcação virar. Sem hesitar, ele decidiu abandonar a competição e correu para ajudá-los.
demonstrando que o espírito esportivo é mais importante que a vitória. Seu ato altruísta não apenas salvou vidas, mas também inspirou muitos que estavam presentes. Essa decisão notável lhe rendeu a prestigiosa medalha Pierre de Coubertin, uma recompensa que reconhece exemplos excepcionais de espírito esportivo nas Olimpíadas. A história de Lemieux é um poderoso lembrete de que a verdadeira vitória, muitas vezes, está em nossa disposição de ajudar os outros, provando que o espírito olímpico vai além das medalhas. O que você acha que motiva os atletas a colocar os outros em primeiro lugar? Um fato interessante sobre a bandeira nacional de Cuba. A vibrante bandeira de Cuba tem uma conexão surpreendente com a pitoresca cidade de Lisboa, em Portugal. Embora você considere Cuba um lugar único, sua bandeira possui elementos inspirados na história portuguesa. Em 1849, quando Narciso Lopes criou a bandeira cubana, ele foi influenciado pela bandeira de Porto Rico, que por sua vez tinha fortes laços com a Península Ibérica. As faixas azuis e brancas, além do triângulo vermelho com uma estrela branca, simbolizam independência e liberdade, refletindo valores que muitos países da América valorizam. As conexões com Lisboa destacam a história comum e os laços culturais entre essas regiões, mostrando como as bandeiras podem carregar histórias mais profundas do que apenas suas cores e formas. Você já pensou em como as bandeiras refletem histórias e conexões tão ricas? Descubra a incrível conexão entre os preguiças e os tamanduás. Os preguiças não são apenas criaturas fofas e lentas que ficam penduradas nas árvores. Eles fazem parte de um grupo interessante de animais chamado Xenarthra. Esse grupo antigo também inclui os tamanduás e os tatus, tornando-os membros de uma família única. O que liga esses animais? Eles têm características esqueléticas que os diferenciam da maioria dos mamíferos. Por exemplo, os Xenarthra possuem articulações extras na coluna vertebral, o que os ajuda a se mover de maneira diferente em comparação com seus parentes mais rápidos. Essa característica evolutiva é uma pista sobre seu passado, já que esses mamíferos um dia viveram na Terra ao lado de criaturas gigantes, como o megatério, um enorme preguiça pré-histórico. Então, da próxima vez que você ver um preguiça, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é parte de um legado fascinante que inclui alguns dos animais mais incomuns da natureza. Que incrível, não é? Quando o dinheiro falso mudou o rumo da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma estratégia secreta para desestabilizar a economia britânica, jogando milhões de notas falsas sobre Londres. Essa ousada operação visava criar confusão e desconfiança na moeda, desvalorizando efetivamente as notas verdadeiras. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado agora é apenas papel sem valor. Ao inundar o mercado com esse dinheiro falso, os alemães esperavam desestabilizar a economia britânica, causando caos nas lojas e nos negócios. Os oficiais britânicos rapidamente perceberam a situação e tomaram medidas para proteger sua economia, mas a escala da operação era impressionante. O dinheiro falso não é apenas um roubo, é uma erosão da confiança, tornando essa tática ao mesmo tempo fascinante e preocupante. E se o dinheiro falso pudesse afetar nações inteiras e mudar o rumo da guerra? Porque a China aluga pandas gigantes para o exterior. É uma combinação fascinante de conservação da natureza e diplomacia. O governo chinês oferece esses animais adoráveis a outros países, não apenas para compartilhar sua beleza, mas também para aumentar sua população e proteger a espécie. Os pandas são considerados um patrimônio nacional da China e são classificados como uma espécie vulnerável devido à perda de habitat e baixa taxa de natalidade. Ao enviar pandas para zoológicos ao redor do mundo, a China não só chama essa atenção para seus problemas, mas também promove a cooperação internacional na conservação da vida selvagem. Os países que recebem esses ursos frequentemente participam de programas de reprodução que aumentam a diversidade genética da população de pandas. Esse trabalho ajuda a garantir a sobrevivência dos pandas na natureza e contribui para sua existência a longo prazo. Então, da próxima vez que você ver um panda, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é um símbolo do trabalho em equipe global na proteção da natureza. Poucos sabem, mas existe álcool de caju. Em Goa, na Índia, o modesto caju se torna um ingrediente inesperado de uma bebida alcoólica tradicional. Embora muitos associem o caju principalmente a petiscos ou culinária, os mestres locais dominaram a arte da fermentação para criar uma bebida única. O processo envolve a colheita de suculentas maçãs de caju, que são fermentadas para produzir um álcool com sabor característico.
Essa transformação surpreendente destaca não apenas a versatilidade dos ingredientes locais, mas também o patrimônio cultural de Goa, onde métodos e práticas tradicionais prosperam. Imagine-se saboreando uma bebida que faz parte da rica cultura de Goa, conectando a séculos de tradição culinária. À medida que o mundo se torna cada vez mais curioso sobre sabores locais, o álcool de caju se destaca como um delicioso exemplo de inovações que utilizam os dons da natureza. Você já pensou em experimentar algo tão incomum? Um fato interessante sobre suas papilas gustativas. Muitas pessoas acreditam na teoria do mapa da língua, que diz que diferentes partes da língua percebem diferentes sabores, como o doce na ponta e o amargo na parte de trás, mas isso é um mito. O mapa da língua surgiu de uma tradução errada de um estudo alemão publicado no início dos anos 1900. Na verdade, todas as papilas gustativas na sua língua conseguem distinguir os 5 sabores principais: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Embora algumas áreas possam ser um pouco mais sensíveis a certos sabores, cada parte da sua língua participa da percepção de todos os gostos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua guloseima favorita, lembre-se de que suas papilas gustativas estão trabalhando juntas, permitindo que você aproveite todo o espectro de sabores, e não apenas um. Legal, né? Você pode se surpreender. A dopamina influencia sua política. Pesquisas mostram que o nível de dopamina em nosso cérebro pode realmente afetar nossas crenças políticas. Pessoas com altos níveis de dopamina tendem a se inclinar mais para ideias liberais, enquanto aquelas com níveis mais baixos costumam apoiar visões conservadoras. Essa conexão interessante sugere que nossa biologia pode ter um papel significativo na formação de nossas opiniões sobre questões sociais e políticas. A dopamina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, está ligada às sensações de prazer e recompensa. Ela ajuda a regular o humor e nos motiva a agir. Portanto, ao considerarmos as preferências políticas, é interessante pensar que algumas de nossas crenças profundamente enraizadas podem ter raízes na química do nosso cérebro. Ao explorar essa conexão mais a fundo, será que podemos mudar nossa compreensão de nossas próprias identidades políticas? Difícil de acreditar, mas macacos pregos se lavam com urina. Esses primatas inteligentes têm um hábito único de se cuidar, chamado de lavagem urinária, onde aplicam sua urina no corpo, especialmente nas mãos e pés. Esse comportamento surpreendente pode parecer estranho, mas desempenha funções sociais e práticas importantes. Ao espalhar seu cheiro, os macacos prego podem avisar outros macacos do grupo sobre sua presença, ajudando a estabelecer laços sociais e território. Imagine usar seu próprio cheiro para marcar seu lugar no mundo. Além disso, a urina pode ajudar a manter a higiene, pois pode repelir parasitas. Ao observar esses seres inteligentes em ação, vemos não apenas sua adaptabilidade, mas também a complexidade de suas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver macacos prego, lembre-se de que seus rituais de cuidado não são apenas hábitos estranhos. Eles desempenham um papel fundamental em seu estilo de vida e comunidade. A natureza não é incrível? Todo ano, as famílias finlandesas entram no clima de festa, dando nomes a cada um dos renas do Papai Noel, transformando esse mito em uma tradição divertida. Mas aqui está o detalhe. Na Finlândia, alguns brincam que precisam cuidar de suas renas na vida real. O fato é que esses majestosos animais frequentemente andam soltos, especialmente nas áreas rurais. Quando o inverno chega e a temporada de festas começa, as renas às vezes aparecem nas estradas, criando perigos inesperados para o trânsito. Os moradores aprenderam a dirigir com cuidado, especialmente ao anoitecer, quando as renas estão mais ativas. Essa tradição divertida de dar nomes destaca a profunda conexão com a natureza e a paisagem, tornando as piadas sobre as renas especialmente relevantes. Então, da próxima vez que você pensar nas renas do Papai Noel, lembre-se de que elas não são apenas personagens de contos. Elas fazem parte da vida cotidiana na Finlândia. Essa maravilhosa combinação de tradição e realidade adiciona um toque único à temporada de festas. Vamos revelar a verdade sobre o terremoto mais mortal. No século XVI, ocorreu um terremoto catastrófico na China, deixando uma marca devastadora na história. Esse desastre, que aconteceu em 1556, é considerado o terremoto mais mortal de todos os tempos, levando quase 1 milhão de vidas. Imagine um tremor tão forte que pode sacudir cidades inteiras e derrubar prédios em um instante.
A região de Shanxi foi especialmente afetada, onde muitas pessoas viviam em cavernas escavadas em rochas macias. Quando o terremoto ocorreu, essas casas desabaram, resultando em uma tragédia inimaginável. Esse evento sísmico não apenas causou enormes perdas humanas, mas também mudou a forma como a sociedade percebe desastres naturais, destacando seu potencial destrutivo. As pessoas começaram a perceber a importância da preparação e a necessidade de melhorar as práticas de construção. O legado desse terremoto ainda é sentido hoje, pois os cientistas o estudam para aprimorar as medidas de segurança contra desastres naturais semelhantes. Como podemos aplicar essas lições em nosso mundo moderno para proteger vidas durante os terremotos? Você sabia que a Rússia possui as maiores florestas do mundo? Com uma área de cerca de 815 milhões de hectares, a Rússia é o país mais florestado do planeta, o que representa quase um quinto de todas as florestas do mundo. Essas vastas florestas não são apenas bonitas, elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. A taiga russa, a maior floresta da Terra, ajuda a absorver grandes quantidades de dióxido de carbono, um fator importante na luta contra as mudanças climáticas. Além disso, essas florestas sustentam a diversidade da vida selvagem, essencial para a saúde do nosso planeta, desde as altas pinheiros até as diversas espécies de animais que habitam essas áreas. As florestas da Rússia são verdadeiros tesouros da natureza. Compreender sua importância pode nos inspirar a proteger esses recursos vitais para as futuras gerações. Não é incrível como um único país pode contribuir tanto para o equilíbrio ecológico global? E se o flúor se comportasse como um incendiário imprudente? Imagine uma pessoa jogando gasolina em uma fogueira, sem perceber que o caos está prestes a começar. Essa é a metáfora perfeita para o flúor, um elemento químico conhecido por sua incrível reatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, o que significa que ele busca se unir a outras substâncias. Essa natureza intensa pode resultar em reações explosivas e perigosas, como uma chama que se acende ao entrar em contato com gasolina. Quando o flúor interage com compostos, ele frequentemente forma moléculas extremamente instáveis, o que o torna famoso em laboratórios químicos. O fascínio por trabalhar com o flúor é ofuscado por sua instabilidade, pois até mesmo o menor desejo de misturá-lo com a substância errada pode levar a situações perigosas. Os cientistas devem manusear o flúor com extrema cautela, utilizando equipamentos especiais para controlar seu caráter explosivo. Então, da próxima vez que você pensar em gases ou elementos, lembre-se da natureza selvagem do flúor e do potencial perigo que ele traz com sua chama ardente. As pessoas realmente têm medo de touros? A tarafobia, ou medo de touros, afeta pessoas em todo o mundo. Esse medo geralmente vem da fama dos touros como animais agressivos, reforçada por representações dramáticas na cultura, como nas touradas. Muitos veem os touros como criaturas ameaçadoras, frequentemente retratadas em momentos de ataque ou agressão. No entanto, entender o comportamento dos touros pode ajudar a superar esses medos. Na verdade, os touros costumam ser animais calmos e pacíficos, especialmente quando se sentem seguros. Quando atacam, geralmente é por se sentirem ameaçados ou provocados, e não por agressividade. Ao aprender como os touros interagem com o ambiente e reconhecer suas tendências naturais, as pessoas podem começar a vê-los de uma nova maneira. Em vez de vê-los como feras assustadoras, podemos valorizar seu papel na agricultura e na cultura. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que tem medo de touros, lembre-se de que com um pouco de conhecimento, podemos transformar o medo em compreensão e respeito. Acredite ou não, mas o batom já foi proibido na Grã-Bretanha. Em 1770, o parlamento britânico aprovou uma lei inesperada que afetava as mulheres que usavam maquiagem, como o batom. Essa lei não falava apenas sobre beleza. Surgiu de medos sociais, de que as mulheres poderiam usar maquiagem para enganar os homens e fazê-los se casar. Parece loucura, não é? Naquela época, alguns acreditavam que usar batom poderia ser um ato de feitiçaria, uma ferramenta maligna para atrair pretendentes desavisados. Isso reflete as rígidas normas de gênero e preocupações do século XVIII, quando a aparência era frequentemente analisada, e a virtude de uma mulher estava ligada à sua honestidade. Diante desses medos, as leis buscavam controlar as escolhas das mulheres, mostrando como os valores sociais podem influenciar as leis. Felizmente, esses tempos ficaram para trás, e hoje o batom é apenas uma maneira divertida de se expressar.
Mas não é incrível como algo tão simples como a maquiagem pode contar tanto sobre a história? Você sabia sobre a inesperada reserva de vida selvagem na Coreia? A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é conhecida como uma área de tensão, mas também é um refúgio surpreendente para a vida selvagem. Como essa área é rigorosamente protegida e fechada para humanos, a natureza pôde prosperar em condições tão incomuns. Espécies raras como o urso negro coreano e o leopardo do Amur vagam livremente, encontrando abrigo na vegetação densa. A DMZ é rica em biodiversidade, abrigando muitas plantas e animais que encontraram proteção contra a destruição de seus habitats e a caça. Esse ambiente único se tornou um tesouro biológico, mostrando a resiliência da natureza. Pesquisadores e defensores da natureza estão animados com as oportunidades de estudar como essas espécies se adaptam e sobrevivem em uma área tão protegida. Apesar da tensão que ainda persiste, a DMZ é um símbolo de paz para a vida selvagem, levantando questões sobre conservação e a importância de proteger os habitats naturais do nosso planeta. Quem poderia imaginar que um lugar criado para dividir poderia nos unir em esforços para proteger essas criaturas incríveis? O que realmente motiva as habilidades extraordinárias de Neil Harbisson? Este homem incrível é conhecido como o primeiro ciborgue do mundo, devido à sua jornada única com a cromatopsia, uma condição que o impede de ver cores. Em 2004, ele deu um passo revolucionário ao implantar uma antena em seu cérebro, mudando sua interação com o mundo. Este dispositivo inovador permite que ele perceba as cores de uma forma totalmente nova. Agora ele pode distinguir não apenas o espectro visível, mas também a luz infravermelha e ultravioleta. Imagine ouvir cores e senti-las em tempo real, como se estivesse ouvindo uma bela melodia. Com essa tecnologia, Neil não apenas vê a mídia, ele escuta frequências que refletem diferentes cores, criando uma experiência sensorial completamente nova. Essa incrível integração de tecnologia e biologia levanta questões fascinantes sobre o futuro da melhoria humana. Ao expandirmos os limites do que significa ser humano, que outras possibilidades nos aguardam? E se eu te contar sobre os métodos contraceptivos do Antigo Egito? Os antigos egípcios eram bastante criativos em questões de saúde reprodutiva, usando esterco de crocodilo como contraceptivo. Esse método incomum consistia em introduzir o esterco na vagina, onde ele se amolecia com a temperatura do corpo, criando uma barreira para os espermatozoides. Embora isso possa parecer estranho hoje, essa prática mostra um profundo entendimento da anatomia humana e do controle de natalidade nas culturas antigas. O esterco de crocodilo era facilmente encontrado ao longo do Nilo, tornando-se uma escolha prática para muitas mulheres. E isso destaca como os antigos egípcios usavam seu ambiente e conhecimentos para resolver problemas da vida, incluindo o planejamento familiar. Embora os métodos contraceptivos modernos sejam muito mais confiáveis e higiênicos, é interessante pensar em como sociedades históricas encontravam soluções para problemas semelhantes que enfrentamos hoje. Não é surpreendente como a engenhosidade moldou a vida dos antigos egípcios? Fãs de cricket já ouviram falar da entrega? A entrega é a arte de lançar a bola no cricket, e não é apenas um lançamento comum. É um movimento suave e rítmico do braço que os jogadores aperfeiçoam ao longo do tempo. Essa técnica elegante destaca o cricket entre muitos outros esportes. Quando o lançador começa sua corrida, ele se concentra na mecânica do corpo para gerar velocidade e rotação, tornando cada entrega um desafio único para o batedor. O lançador deve manter o cotovelo reto e finalizar o movimento do braço para garantir precisão e força. Dominar a entrega perfeita pode levar anos de prática, e diferentes tipos de lançadores, como os rápidos e os de spin, têm seus próprios estilos e estratégias. Os lançadores rápidos buscam velocidade e kick, enquanto os de spin criam rotações engenhosas que podem confundir os batedores. Essa combinação de habilidade e estratégia torna o cricket tão fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos lançadores e aprecie a arte de cada entrega. Você sabia que cerca de 99% dos itens incríveis deste museu estão guardados nos bastidores? Embora o Museu Britânico exiba artefatos fascinantes, como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte de sua coleção permanece oculta dos visitantes. Isso significa que há um tesouro de história, arte e cultura escondido e invisível, mas repleto de histórias incríveis.
com milhões de objetos de todo o mundo, muitos dos quais contam histórias importantes da civilização humana. Isso nos lembra de quanto ainda temos a explorar. O museu frequentemente atualiza suas exposições, mas uma quantidade surpreendente de itens raramente é vista pelo público. Então, quando você estiver passeando pelo museu, pense em toda a história que está oculta, criando um ar de mistério sobre o que mais essa instituição guarda. Quais maravilhas escondidas você poderia descobrir na sua próxima visita? Arco-íris não são apenas arcos no céu. A maioria de nós já admirou arco-íris após a chuva, encantados com suas cores vibrantes. Mas você sabia que os arco-íris são, na verdade, círculos? Quando estamos no chão, o horizonte limita nossa visão e vemos apenas uma parte desse incrível fenômeno natural. No entanto, quando você está alto em um avião, algo mágico acontece. Você pode ver um círculo completo. Isso acontece porque a luz do sol se refrata ao passar por milhões de pequenas gotículas de água na atmosfera. Cada gota atua como uma pequena prisma, separando a luz em suas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A beleza circular dos arco-íris muitas vezes passa despercebida devido à nossa perspectiva terrestre. Mas se você tiver a oportunidade de voar acima das nuvens durante a chuva, não perca a chance de ver esse impressionante círculo completo. Esse espetáculo fascinante nos lembra das maravilhas da natureza e da ciência por trás delas. Por que a letra Q se destaca? A letra Q é a única letra do alfabeto inglês que quase sempre vem acompanhada da letra U. Essa combinação a torna especial e importante para formar palavras como quick, quaint e quest. Embora você possa achar que Q é uma letra rara, ela é usada em muitos idiomas ao redor do mundo, muitas vezes assumindo diferentes sons e funções. Curiosamente, em inglês, menos de 2% das mais de 1 milhão de palavras começam com Q. Isso significa que não a vemos com frequência, como as letras I ou T, mas ela ainda desempenha um papel fundamental na criação de sons característicos de algumas palavras. Além disso, Q aparece em vários nomes, como o Catar, um país no Oriente Médio, e em termos científicos como quark, um componente básico da matéria. Apesar de sua raridade, Q também tem seu lugar em referências culturais. Lembre-se do fornecedor do James Bond. Na próxima vez que você escrever ou ler uma palavra com Q, lembre-se de quão única e importante essa letra é. Imagine que você está digitando com um teclado com tela sensível ao toque. Este design inovador inclui uma tela sensível ao toque diretamente no seu teclado, que funciona como um mini monitor. Você pode ver seus atalhos favoritos, imagens ou comandos especiais sem precisar mudar de janela no computador. Pense em quantas vezes trocamos entre abas ou programas enquanto trabalhamos. Com esse teclado de dupla função, tudo o que você precisa está sempre à mão. Essa tecnologia não só aumenta a produtividade, mas também facilita a multitarefa. Para os gamers, pode mostrar dados importantes ou itens do inventário, sem interromper o jogo. Além disso, artistas podem usar a tela sensível ao toque para acessar rapidamente ferramentas ou paletas de cores, permitindo um fluxo criativo contínuo. Quando você está digitando um documento longo ou editando fotos, ter informações importantes à vista pode economizar tempo e melhorar a concentração. Com o aumento do número de pessoas trabalhando remotamente e se dedicando à criatividade digital, a demanda por ferramentas eficazes, como este teclado com tela sensível ao toque, continua crescendo. Será que este é o futuro da computação personalizada? E se eu te contar sobre um hospital assombrado? Um antigo hospital em South Pittsburgh, Tennessee, se tornou um destino obrigatório para os amantes de emoções fortes e caçadores de fantasmas, graças à sua atmosfera assustadora e eventos estranhos. Visitantes frequentemente relatam luzes piscando e sons de passos fantasmagóricos ecoando pelos corredores vazios, criando uma sensação semelhante a um filme de terror. O que antes era uma instituição médica movimentada, agora se transformou em uma atração assombrada, atraindo pessoas que desejam explorar seu passado misterioso. Lendas locais falam de espíritos inquietos vagando pelos corredores, e muitos afirmam ter sentido um frio inexplicável ou visto sombras passando pela visão periférica. Acredite ou não em fantasmas, o hospital em South Pittsburgh está cheio de histórias que mantêm os visitantes em suspense. Você é corajoso o suficiente para desvendar seus segredos? Acredite ou não, mas a Arábia Saudita importa fogo.
Essa mudança inesperada está relacionada à transformação das práticas agrícolas, já que o fogo, ou queimadas controladas, costumavam ser exportados do Oriente Médio para a Austrália. No passado, o fogo era essencial para o manejo da terra e a preparação das áreas agrícolas na Austrália, ajudando os agricultores a limpar os campos e controlar as ervas daninhas. Agora, a Arábia Saudita mudou essa dinâmica e decidiu importar fogo. O país reconhece os benefícios do uso do fogo para melhorar as terras e prevenir incêndios, gerenciando suas paisagens áridas. Essas queimadas controladas ajudam a evitar incêndios florestais maiores e promovem o novo crescimento. Este exemplo interessante de intercâmbio agrícola global destaca como os países se adaptam e aprendem uns com os outros para aprimorar suas práticas agrícolas. O que você acha que acontecerá com essas práticas no futuro? Você já se perguntou por que as barbas podem crescer tanto? Se um homem nunca se barbear, sua barba pode chegar a impressionantes 9 metros. Isso é muito cabelo. Em média, os pelos do rosto crescem cerca de 1,5 centímetros por mês, o que dá aproximadamente 15 centímetros por ano. Ao longo de décadas de vida adulta, isso se acumula rapidamente. Curiosamente, o recorde mundial da barba mais longa pertence a um homem chamado Se Chiu Ping, cuja barba media mais de 5,5 metros. Embora a maioria das pessoas não deixe suas barbas chegarem a tamanhos extremos, esse potencial incrível mostra o quão extraordinários podem ser os pelos humanos. A velocidade de crescimento é influenciada por fatores como genética, alimentação e saúde geral. Mas a possibilidade de deixar uma barba crescer 9 metros é um fato interessante para refletir. Quem sabe? Talvez um dia alguém aceite o desafio de cultivar a barba mais longa da história. Difícil de acreditar, mas ele alimenta as vítimas de furacões. O famoso chefe José Andrés teve um grande impacto nas comunidades afetadas por furacões através de sua organização de caridade, a World Central Kitchen. Após o furacão Maria devastar Porto Rico, Andrés e sua equipe agiram rapidamente, fornecendo milhares de refeições quentes para aqueles que perderam tudo. Sua organização não parou por aí. Durante o furacão Florence, eles entregaram milhões de refeições nutritivas para famílias necessitadas no sudeste do Utah. Trabalhando com restaurantes e chefes locais, a World Central Kitchen transforma as habilidades culinárias de muitos em uma poderosa força do bem. Andrés prova que a comida pode ser um símbolo de esperança e resiliência. Seus esforços não apenas alimentam os famintos, mas também ajudam a restaurar um senso de normalidade em meio ao caos. Em tempos de crise, a missão se torna clara. Todos merecem um almoço quente e ajuda. Como um único chefe inspira tantos a se juntarem a essa missão salvadora. Você consegue imaginar como as abelhas veem o mundo de forma diferente? As abelhas têm um sistema visual incrível que as diferencia de muitos outros seres. Elas possuem 5 olhos, 2 grandes olhos compostos e 3 pequenos olhos simples, chamados ocelos. Os olhos compostos são uma verdadeira maravilha, com milhares de pequenas lentes que ajudam as abelhas a detectar movimentos e se orientarem com agilidade no ambiente. Isso é crucial para sua função como polinizadoras, pois permite que elas vejam flores à distância. Os ocelos, localizados no topo da cabeça, desempenham um papel importante ao captar a intensidade da luz, permitindo que as abelhas ajustem suas trajetórias de voo conforme a iluminação ao redor. Essa combinação única de visão ajuda as abelhas não apenas a encontrar alimento, mas também a polinizar plantas de forma eficaz, contribuindo para a saúde dos nossos ecossistemas. Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem ver o mundo de maneira tão complexa? E se eu te contar sobre o despertador maluco do Joseph? Este dispositivo engenhoso não é como um despertador comum. É uma criação peculiar, feita para te acordar na hora certa. Quando o despertador toca, em vez de um simples sinal, ele espirra água no seu rosto. Imagine acordar com um banho frio. Isso com certeza vai te fazer sair da cama. Joseph é conhecido por suas invenções extravagantes, e esse despertador é um ótimo exemplo de sua criatividade. Ele acredita que acordar deve ser uma experiência inesquecível, e não apenas uma rotina. A função de espirrar água se torna uma surpresa agradável, te tirando do estado sonolento para a luz da manhã. É uma maneira divertida de começar o dia, embora alguns possam acabar molhados. Você consegue imaginar usar um gadget tão estranho para receber o sol da manhã? Frango e peru conquistam as mesas americanas. Nos Seara Sepawa,
O consumo de aves aumentou drasticamente, dobrando de cerca de 18 milhões para mais de 36 milhões de libras por ano. Esse crescimento impressionante mostra o quanto os americanos amam frango e peru. Vários fatores contribuem para isso. Primeiro, as aves são vistas como uma alternativa mais saudável à carne vermelha, como carne bovina ou suína. Elas são ricas em proteínas e têm menos gordura, tornando frango e peru ideais para muitas dietas. Além disso, com o aumento do fast food e da culinária prática, os pratos de frango se tornaram opções rápidas e fáceis para famílias ocupadas. Pense nisso, de frango frito crocante a asas de frango apimentadas, a variedade é infinita. Além disso, campanhas para reduzir o consumo de carne vermelha também influenciaram nossos hábitos alimentares. Essa crescente preferência não apenas mudou nossas refeições, mas também impactou toda a indústria avícola, alterando métodos de agricultura e distribuição de produtos pelo país. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso prato de frango, lembre-se de que você faz parte desse movimento que ama aves.